Amém. Glória a Deus que nós podemos cantar o hino da vitória. Porque o nosso Deus, Ele nos acordou hoje de manhã, Ele te livrou de algum acidente, Ele te ouviu nas horas difíceis que você teve hoje, Ele é quem te dá a vitória. A gente não pode esquecer disso. O nosso coração está alegre, porque nós estamos tendo a oportunidade de estudar sobre a família, né? E nós estamos aqui como família de Deus e com a nossa família biológica, por que não dizer, alguns estão aqui com as suas famílias. E é um tempo muito especial, né? Porque nós podemos aprender mais do Senhor. E nós temos vivido dias difíceis, né? Nós temos vivido dias em que o mundo quer afogar a gente, né? Quer tragar as nossas vidas, quer tragar os nossos filhos, o mundo quer tragar os nossos sonhos, e a gente tem vivido com grande tristeza, a gente tem testemunhado uma geração de filhos que têm sido influenciados negativamente pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo ambiente escolar. E a gente vive uma realidade também em que os pais e mães, né, um quer ser melhor que o outro, e isso afeta diretamente os filhos. Então, essa série veio para trazer para nós, né, o que a palavra de Deus diz sobre uma família no altar de Deus. Quem aqui que não quer ter uma família no altar de Deus? Eu creio que todo mundo quer, não é? E em nome de Jesus, todos vocês, toda a sua família, vão estar sempre no altar de Deus. Amém? Porque esse é o nosso objetivo, né? Nós também temos um filho que está afastado, mas o objetivo nosso, a nossa oração, é que ele esteja presente na igreja, que ele venha, que ele se renda novamente ao Senhor, porque o Senhor não desiste da gente, irmãos. Muitas vezes nós é que desistimos. Nós desistimos da caminhada, a gente fica desanimado, mas o Senhor, Ele está sempre olhando para nós, sabe? Mesmo nos dias que a gente fala assim, nossa, essa semana mesmo eu fiquei pensando assim, nossa, por que será que Deus escolheu o meu marido para dirigir uma igreja? Não podia ter escolhido outro, não, Senhor? A gente pode colocar diante do Senhor as nossas angústias, as nossas fragilidades, a gente pode, porque nós somos humanos. E aí o Senhor vem trazendo bálsamo, vem, sabe, confortando o nosso coração, e aí a gente fala, Senhor, perdão, Senhor, estou aqui para fazer a obra que o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, cada um de nós, se a gente quer ter a nossa família no altar de Deus, a gente precisa estar sempre em conexão com o nosso Senhor, que nos dá a vitória, que nós cantamos aqui, e sempre dando ouvidos aos valores que a palavra de Deus traz para nós. Amém? Então, nessa segunda mensagem da série Família no Altar de Deus, nós vamos falar hoje sobre a relação de pais e filhos. Pais e filhos. E a gente vai ver aqui algumas orientações práticas, tá? É alguma coisa que você vai falar assim, mas isso eu já sei. Isso que a Renata vai falar aqui, eu acho que eu já sei. Eu já ouvi isso. Mas você precisa praticar na sua vida. Porque às vezes a gente só ouve e não pratica. Então a gente precisa praticar. E os filhos também, né? Aprove ao Senhor os adolescentes estarem aqui agora para aprender mais a palavra, os jovens, os irmãos. Não tem idade para a gente aprender a palavra de Deus, irmãos. Não tem idade, a gente está sempre aprendendo algo novo da parte do Senhor.
Lá em Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, dos versos 1 ao 4, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos irmãos de Éfeso, a cidade de Éfeso, tá? Então, os irmãos de Éfeso eram chamados de Efésios. Quando ele escreveu essa carta aos Efésios, existia um contexto. Naquele período, existia um grande contexto. E o contexto de Éfeso, na época do Império Romano, existia um regime que se chamava assim, uma expressão latina, um regime que se chamava pater familias, que dizia que os pais tinham direito absoluto sobre os seus filhos. Aí você pode dizer assim, mas eu tenho direito absoluto sobre os meus filhos. Irmãos, nesse tempo aqui, esse regime era um regime muito mais rígido, porque os pais tinham direito absoluto de fazer o que eles quisessem com os seus filhos, o que eles quisessem. Eles podiam, eles que casavam os filhos, eles vendiam os filhos se eles quisessem, vendiam como escravos. Os pais podiam matar os seus filhos, principalmente aqueles que nascessem doentes, aleijados, cegos. Eles podiam até matar os seus filhos. Esse era o contexto de Éfeso naquela época. Então, quando ele escreveu essa carta e ele disse assim, olha, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, Paulo, à luz daquela sociedade ali, ele foi um revolucionário, né? Porque imagino que a relação de pais e filhos não era tão boa naquele tempo. Então, era nesse contexto que Paulo escreveu. E hoje, a gente trazendo para o nosso contexto, nós vamos aprender algo com esse texto aqui. A gente sabe que, desde os tempos antigos, sempre houve uma relação de respeito entre pais e filhos. Normalmente, naturalmente, uma pessoa mais nova respeita uma pessoa mais velha. Não é assim? Só que não foi sempre assim. Na década de 60, os mais experientes aqui vão lembrar que houve um movimento no mundo chamado os hippies. Quem lembra? Só os mais experientes, né? Levanta a mão. Os hippies foi um movimento de contracultura daquilo que era ensinado. E os jovens que aderiram a esse movimento, eles tinham o auge, o rebelar-se contra qualquer autoridade instituída. Então, eles se negavam a ter alguma autoridade acima deles. Eles viviam para eles mesmos. Então, o pai não tinha autoridade sobre eles, governo não tinha autoridade sobre eles. E aí, desde a década de 60, começou-se uma rebeldia, uma rebelião, né? Então, o apóstolo Paulo mostra que a desobediência aos pais é um sinal de decadência da sociedade. A desobediência a uma liderança é uma sociedade que está doente. Então, por isso que nós estamos aqui hoje ensinando a igreja, ensinando o povo de Deus, que é preciso obedecer os seus pais no Senhor. Isso é bíblico.
e é uma coisa natural. O apóstolo Paulo, ele já dizia sobre isso, sobre essa sociedade que está doente. Olha, em Romanos 1, verso 28 e 30, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, as pessoas desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Paulo aborda aqui, irmãos, a degradação da sociedade, a rebelião do ser humano contra Deus. Nós lemos aqui todo quanto é tipo de pecado, que as pessoas desprezaram o conhecimento de Deus e se entregaram a essas situações de pecaminosidade. Então, Paulo, ele começa a escrever para os Efésios, para os irmãos de Efésios, que era necessário obedecer os seus pais. E ele descreve como, ao rejeitar o conhecimento de Deus, as pessoas se entregam a uma série de comportamentos pecaminosos. Paulo destaca que, como resultado de sua recusa em reconhecer a verdade divina, Deus os entregou a um coração reprovado. Dá a impressão que Deus fez assim, né? Mas Deus não fez assim. É que Deus abomina o pecado. Então Deus reprova quem está no pecado. Mas a ideia do Senhor é que todos saiam do pecado e convivam, tenham um relacionamento com Ele. Essa é a verdade. Então veja que é longa lista de pecados aí que a gente leu. Os pecados dessa geração. E o mundo que a gente está hoje, ele vive essa situação. Ele vive toda situação aí, olha. Malícia, maldade, inveja, homicídio, contenda, difamação, caluniadores, insolentes e desobedientes aos pais. É assim que esse mundo vive hoje. Esse mundo está caído. Se a gente olha para a Escritura, a gente vê que todas essas coisas, irmãos, são sinais dos fins dos tempos. São sinais. Porque Jesus já nos advertia que no fim ia acontecer que as pessoas iam se esfriar, ia sair do amor e ia começar a pecar. Então a gente precisa acordar e despertar. E hoje nós veremos que filhos e pais têm deveres e responsabilidades na família. Vamos começar a falar primeiro com os filhos, tá? Mas aqui a gente fala com os filhos, não é só com os jovens e adolescentes, porque muitos de vocês aí, apesar da idade mais experiente, também são filhos, não é isso? Então, todos aqui somos filhos antes de sermos pais. Então, essa palavra é para todos nós. O que será que Deus espera de nós como filhos? Na família, queridos, já que nós estamos falando de família no altar de Deus. Cada um de vocês aqui que é filho, o que Deus espera de vocês? Colossenses 3:20 diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo. A obediência dos pais aos filhos, irmãos, não é uma opção. Eu vou ter que obedecer, é a única opção que eu tenho. Não, é uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Filhos que não obedecem aos pais estão em desobediência não somente aos pais, mas estão em desobediência ao Senhor também. A gente acabou de ler aqui, olha, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. A gente já pregou aqui sobre como agradar ao Senhor, como fazer Deus sorrir.
agradando ao Senhor, andando na sua palavra. E uma das coisas que a gente agrada ao Senhor é quando a gente obedece aos nossos pais. A desobediência é um pecado. E o que nos separa de Deus? Não é o pecado, queridos? Então Isaías 59 já dizia isso. As vossas iniquidades fazem separação entre você e o seu Deus. Então, se você não quer ficar separado de Deus, você precisa obedecer e agradar ao Senhor. Então, obedecer pai e mãe é algo natural, faz parte do caráter de cada um de nós, não somente dos cristãos. Até os não cristãos obedecem seus pais, respeitam seus pais, não é assim? Nós vimos a semana passada a parábola do filho pródigo, na primeira mensagem da série. E a gente vê que o irmão mais velho, não aquele que saiu e foi gastar o dinheiro do pai, mas a gente vê que o irmão mais velho, ele obedecia ao pai, mas ele não honrava o seu pai. Ele se sentia um empregado na casa do pai, ele não usufruía de ser filho. Ele se sentiu um empregado. Não basta apenas obedecer, irmãos. A gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe. O filho pródigo, ele não tinha relação harmoniosa com seu pai. Ele estava lá na casa do pai, mas ele não se sentia um filho. Ele obedecia, mas não honrava. E a gente está falando aqui de obedecer e honrar. Obedecer e honrar, ele traz, diz que é o primeiro mandamento com promessa, obedecer o pai e a mãe. E quando os filhos honram os pais, eles recebem duas grandes promessas. E quem de nós que não quer receber promessa aqui? A gente quer receber promessa. Então vamos obedecer. Olha as promessas. Primeira promessa de obediência e honra aos pais: prosperidade. Quem aqui quer ser próspero? Então tem que honrar o pai e a mãe. Ainda que você fale assim: nossa, mas meus pais são quadrados, meus pais estão na outra, muito velhos, tem eles têm uma cabeça totalmente para trás, retrógrada. Não importa, queridos, a gente precisa obedecer o pai e a mãe da gente. Eu sou prova, queridos, eu me converti aos 16 anos. Mas eu sempre honrei meus pais, honrei e respeitei meus pais antes mesmo de aceitar Jesus. E eu creio que a prosperidade que eu tenho na minha vida é por conta disso. Filhos que honram os seus pais e obedecem aos seus pais, é como se eles desatassem os nós da vida. Sabe quando você tem uma corda cheia de nó? Quando você está obedecendo seus pais, você está desatando esses nós e a sua vida flui. Você abre caminho para uma vida feliz. Quantas tragédias poderiam ser evitadas na vida dos adolescentes e dos jovens se eles acatassem com mansidão o conselho e a orientação de seus pais? Talvez você aí, que já está casado, que já está com seus filhos, pode estar pensando: nossa, quantas vezes eu não honrei e não obedeci meus pais? E às vezes não. A gente já ministrou aqui, já ouvimos aqui, que a lei da semeadura é uma lei justa. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, principalmente hoje aqui, os mais jovens, honrem e obedeçam seus pais para que a vida de vocês seja próspera. Amém? Quando os filhos não escutam os pais, eles quebram a cara. Literalmente, quebram a cara. Os pais têm uma visão mais madura. Os pais, eles já viveram situações, e aí eles vêm falar para os filhos. Nós temos um filho lá em casa, e a gente fala para ele. Por quê? Porque a gente quer proteger ele, dele não passar por situações que nós já passamos.
Então, quando seu pai ou a sua mãe, eles vêm para te dar conselhos, te dar orientações, ouça, escute as orientações, porque eles já viveram, e a ideia deles é fazê-los não sofrer as consequências dos seus atos, né? É fazer com que você não tropece naquilo que muitas vezes o pai e a mãe já tropeçou. Efésios 6,3, a parte A, diz assim: para que te vá bem, honre o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que você seja próspero. Outra promessa que os filhos que honram os pais recebem é vida longa. Efésios 6,3 diz assim: e vivas muito tempo sobre a terra. A orientação de honrar pai e mãe está nos 10 mandamentos da lei de Deus, e garante vida longa sobre a terra. Muitos filhos não honram seus pais por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de respeito. E quantos jovens morrem antes até de atingir a maioridade por falta de honra, por falta de obedecer aos pais? Nós temos pessoas na nossa família que a vida foi ceifada muito, muito jovem por conta de não obedecer pai e mãe. Então, isso é um assunto muito sério. E a palavra de Deus nos orienta a obedecer os pais. Os filhos que obedecem aos pais são protegidos de laços, de armadilhas e de situações perigosas. Os pais alertam os filhos sobre falsas amizades. Se seu pai está te alertando, olha, não anda com aquela pessoa, escute a orientação do seu pai ou da sua mãe. Nós temos exemplo de pessoas que não honraram os seus pais e já não estão mais entre nós, queridos. Então, quando um pai e uma mãe falam, dê ouvidos. Os filhos devem obedecer os pais no Senhor. Se você é um filho que teme a Deus, por causa do Evangelho, você vai obedecer e honrar os seus pais. Isso é a palavra do Senhor para nós, amém? E o que Deus espera de nós como pais? Agora, para nós como pais, a gente precisa lembrar, queridos, que os pais e mães aqui presentes, eu entendo ser mãe, né? A maternidade para mim é uma tarefa muito difícil. Uma tarefa muito difícil. Não é fácil ser mãe. E eu acredito que ser pai também. Ninguém aqui pode dizer assim: ah, eu estou pronto para ser pai ou mãe. Você aí que casou recentemente, eu duvido muito que você vai falar assim: ah, estou pronto para ser mãe. Sempre tem uma pulguinha atrás da orelha: meu Deus, será que eu vou dar conta? Como que vai ser a maternidade? Como vai ser a paternidade? E a gente precisa dizer que a maternidade e a paternidade é uma tarefa muito sublime que Deus deu para a gente. É algo assim, uma honra muito grande, né? O Senhor dá para a mulher conceber uma criança, né? E gerar filhos. Isso é uma tarefa muito sublime, mas não é uma tarefa fácil. Às vezes, a gente vai ter mais sucesso profissional do que no meio da família, porque é uma tarefa difícil. Educar um filho hoje, no mundo caído que a gente vive, é uma tarefa muito difícil. Mas a gente tem o Senhor ao nosso lado, dando orientações também para nós, né? E quem é pai e mãe aqui, precisa educar e honrar também os seus filhos no Senhor. Olha o que diz lá em Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Eu fui procurar no dicionário, irmãos, a palavra irritar é deixar nervoso, né? Quando você irrita alguém, você deixa aquela pessoa chateada, você deixa aquela pessoa nervosa.
E a orientação de nós, né, do apóstolo Paulo para nós, é uma exortação sobre o aspecto negativo. Ele diz assim: não irritem os seus filhos. Será que nós temos irritado nossos filhos? Ah, não, mas eu não irrito meu filho não deixo meu filho nervoso. Será que não? Nós vamos ver aqui como que um pai ou uma mãe pode irritar seus filhos. Aí, se você se identificar, você fica quietinho aí e ore ao Senhor. Amém? Como é que um pai pode irritar os seus filhos? Primeiro, quando há comparações constantes. Pais que frequentemente comparam seus filhos a um outro irmão ou a um colega, dizendo coisas assim como: filho, por que você não consegue ter notas tão boas quanto a do seu irmão? Quando você fala isso, você está irritando seu filho. Outra coisa, olha, estou vendo algumas risadas aí. A sua amiga sempre ajuda nas tarefas, por que você não faz o mesmo? Se seu primo consegue aprender isso tão rápido, por que você não consegue? Queridos, isso é irritar os seus filhos. Fazer comparações. Você não pode comparar o seu filho com nenhuma outra pessoa. Você pode exigir dele algumas coisas, mas você não pode comparar. Sabe por quê? Essas comparações podem desmotivar os seus filhos. E podem gerar sentimentos neles que eles não prestam para nada, que eles não deveriam ter nascido ali. O inimigo coloca um monte de caraminhola na cabeça dos filhos quando os pais fazem comparações. Então, a gente vê que os filhos, embora não tenham nascido no mesmo lar, dentro da mesma família, eles são absolutamente distintos. Eu tenho 2 filhos, a Laura e o Vitor. Totalmente diferentes, irmãos. Totalmente diferente. Eu não vou falar aqui, porque senão não vou falar de favoritismo, né? Nós não podemos ter filhos favoritos também não, tá? Mas cada filho reage de acordo com a personalidade e o temperamento que Deus deu. Cada filho é de um jeito. Você não vai falar assim, porque a Laura é assim, o Vitor é assim também. Não, são diferentes. Eles têm temperamentos diferentes. Tem filho que você precisa gritar para ele ouvir. Tem filho que basta você olhar e ele já vai entender o que você quer. Não é assim? Tem filho que estuda meia hora para a prova e tira 10. E tem outro filho que estuda 8 horas o dia inteiro e tira 6. Você pode exigir do seu filho o mesmo empenho. Você pode exigir dos seus filhos o mesmo empenho, mas não queira exigir o mesmo desempenho, que você não vai conseguir. Amém? Porque são pessoas diferentes. E quando você exige isso, você está irritando o seu filho, você não está obedecendo ao Senhor aqui. Os princípios e valores que você tem que ensinar são os mesmos, mas a dose pode variar de um filho para o outro. Amém? Então, não façam comparações constantes para os seus filhos. O segundo conselho para você não irritar os seus filhos é quando os pais são permissivos demais. Filhos precisam de limites. Quando eu estava lendo isso daqui, eu pensei assim, o que é um limite, né? Quando você adquire um terreno, que ele não tem nada construído, você coloca uma cerca para delimitar aquilo que é seu, né? Para dizer, até aqui é meu, para lá não posso, porque para lá não é meu. Então, os seus filhos precisam de limites. Eles até podem não gostar dos limites que você coloca, mas os limites que você coloca na vida dos seus filhos são proteção. São proteção. Você não pode ser permissivo demais. Pode sim, filho, pode. Mãe, eu vou na casa da minha amiga. Vai? Você me pediu? Amém. Né? Na verdade, irmãos, os filhos precisam pedir aos pais, né? Tem pais que
já libera geral e nem pergunta, que horas você vai, que amigo é, quem é, eu conheço, que horas você volta, quem vai, com quem vai, né? É isso, você precisa saber tudo, aonde o seu filho está, né? Quando você está colocando esses limites, você mostra que você se interessa pelo seu filho. Pensa num filho e numa filha onde os pais não se importam o que eles fazem. Pode fazer o que quiser. Se você perguntar, onde está seu filho? Não sei. Que hora que ele volta? Também não sei. Isso destaca que os pais não estão nem aí com o filho. Não estão dando valor para o filho. Quando os filhos ficam sem limites, irmãos, eles ficam vulneráveis, né? Vulneráveis à ação de Satanás para fazer o que quiser. Um exemplo negativo na Bíblia, né, que eu trouxe aqui para os irmãos entenderem, foi a história do sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos, o Ofni e o Finéias, e eles eram rapazes corruptos, desrespeitosos. E o sacerdote sabia da ação dos filhos e não corrigiu os seus filhos. E sabe qual foi o fim desses meninos, desses rapazes? Ele não tomou as atitudes necessárias e como resultado, Deus condenou a casa de Eli. E seus filhos morreram em batalha. E o sacerdote Eli também perdeu a vida ao ouvir a notícia. Ele caiu da cadeira, a cadeira quebrou, ele caiu no precipício e morreu. Então, essa história ilustra a importância da disciplina e da responsabilidade dos pais em guiar os seus filhos. Se você está vendo que seu filho está com um comportamento errado, disciplina ele. Fala para ele que está errado, não é assim. Porque quando a gente é permissivo demais, deixa meu filho, deixa ele fazer o que ele quiser. Mesmo que ele seja maior de idade, ele esteja morando com você ainda, ele precisa te dar... ele precisa dizer para você onde que ele vai, que hora que ele volta. Mesmo que ele seja maior de idade, ele precisa te dar satisfação, porque ele está dentro da sua casa. Mas depois que eles casam, amém, é uma coisa. Mas quando eles moram com vocês, vão te dar satisfações. A terceira coisa aqui que a gente vê que os pais irritam os filhos, queridos, quando os pais vivem em conflito dentro de casa. Isso irrita os filhos também. Falta de harmonia dentro de casa. Nada fere mais os filhos do que a falta de harmonia dentro de casa. Pais brigando, se agredindo verbalmente, até fisicamente, né? Falando mal um do outro. Às vezes o pai não está em casa, a mãe fica falando mal, né, do pai, ou vice-versa. Queridos, isso não pode. Isso traz um peso na vida do seu filho. Talvez o maior presente que os pais podem dar para os filhos não são os bens materiais, mas ter um bom relacionamento conjugal. Nada ajuda mais os filhos emocionalmente do que crescerem dentro de um lar que haja amor, que haja respeito, que haja amizade, companheirismo, atenção. Isso forma o caráter do seu filho. E quando ele for viver a vida dele, ele vai ter um exemplo dentro de casa. Então, os conflitos dentro de casa precisam ser anulados. A gente sabe que é difícil de não ter conflito, mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? Viver uma vida de harmonia para não afetar a vida dos nossos filhos. Também trouxe um exemplo aqui de pais na Bíblia que viviam em conflito e as suas ações afetaram a vida dos seus filhos. É a história de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca tinham os filhos Esaú e Jacó. E Isaac tinha preferência por Esaú, enquanto Rebeca tinha um carinho por Jacó. Favoritismo. Esse favoritismo gerou ciúmes e rivalidade entre os irmãos. E vocês já conhecem a história.
Jacó acabou enganando Isaque para receber a bênção que era destinada para Esaú, o que levou a um conflito ainda maior, levando Esaú a planejar matar Jacó. Essa tensão familiar resultou em separação e amargura, mostrando como o conflito entre os pais podem ter consequências graves para os filhos. Então a gente precisa viver uma vida de harmonia para não irritar os nossos filhos. Quarto, algo que irrita os filhos também é quando os pais, além de brigarem, se divorciam. É curioso, irmãos, que marido e mulher se divorciam, mas filhos não se divorciam dos pais. Não existe ex-filho, né? Existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. Então, as maiores vítimas dos divórcios são os filhos. E há uma pesquisa que para muitos filhos a separação dos pais é mais dolorosa do que a morte deles. Você vê que o luto, de quando morre um pai e uma mãe, é uma dor muito grande. Mas uma pesquisa diz que quando o pai e uma mãe se divorciam, é mais doloroso para um filho do que a morte deles. Então, muito cuidado. Efésios 6,4 diz assim: vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A gente estava falando de irritar os filhos e também não provocar a ira. Como que os pais provocam os filhos a ira? Vamos falar aqui também, bem rapidinho. Primeiro, os pais provocam os filhos a ira quando há excesso de proteção e quando os pais tomam as decisões por eles. Tem pai que não deixa os filhos crescerem. Tem pais que tratam os filhos, embora adultos, como se fossem crianças. Essa semana aconteceu isso lá em casa. Pais que continuam a se intrometer em aspectos cotidianos como finanças, saúde. Sabe quando você tem um filho que já é casado, que já tem a sua vida, não se intrometa na vida desse filho. Ele cresceu, ele tem a casa dele, ele vai cuidar das finanças dele, ele tem que administrar a casa dele. Eu falo para o Valdo assim: nossa, sempre que eu puder eu vou ajudar meus filhos. Amém, ajudar você pode. Você não pode se intrometer, querer administrar, querer falar como o seu filho vai tratar o marido dela, ou vice-versa. A gente precisa deixar eles tomar as decisões por eles. Pais que continuam a se intrometer em aspectos como finanças, saúde, querem gerenciar tudo, mesmo que os filhos tenham capacidade de cuidar de si mesmo. Faz parte da experiência da vida que o filho precisa aprender. Talvez doa, mas é necessário para o crescimento dele. Então, se você tem um filho nessa situação e você está gerenciando a vida do seu filho, pare agora. Não provoque seu filho a ira. Outra forma de provocar o seu filho a ira é não dando exemplo. Queridos, nossos filhos aprendem mais com o que a gente faz do que com as nossas palavras. Muitas vezes você fica falando, mas ele, vendo o seu exemplo, ele vai falar: nossa, eu vou fazer igual meu pai, porque ele está me dando o exemplo. A gente vê aqui que a palavra fala, mas o exemplo arrasta, não é assim? Então, dê exemplo para os seus filhos. Vocês aí que estão pensando em ter filhos, já vão treinando aí. Você precisa ser um exemplo, um espelho para os seus filhos. Se queremos filhos saudáveis, precisamos ser espelho para eles. E a gente também vê um exemplo de pais na Bíblia que não deram um bom exemplo para os seus filhos. Sabe quem foi? Davi. Davi, embora ele fosse um grande rei e um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu graves erros. Ele deu péssimos exemplos para os seus filhos. E esses maus exemplos foram pecados, impactaram na vida dele e na vida dos filhos.
A gente sabe que Davi, ele adulterou com a Batseba, ele assassinou o marido dela. E o que foi de consequência para os filhos de Davi? O filho Absalão ficou rebelde. A irmã, né, a filha dele, sofreu abuso pelo próprio irmão. Então foi uma coisa, um abismo levou um outro abismo. Então, esse exemplo, péssimo exemplo de Davi, afetou na vida dos filhos dele. Então a gente precisa dar exemplo para os nossos filhos, exemplos positivos, né? Exemplos de servos de Deus de verdade. Outro exemplo também negativo é Acabe e Jezabel. O rei Acabe, rei de Israel, permitiu que a sua esposa Jezabel promovesse a idolatria e a injustiça no reino. E os seus filhos cresceram num ambiente repleto de corrupção, paganismo, refletindo os maus exemplos dos seus pais. Você vê como um pai e uma mãe têm um impacto na vida dos seus filhos, né? Então, o exemplo que a gente dá é algo riquíssimo. E a gente precisa dar exemplo para os nossos filhos. Que como os pais, nesta noite, nós vejamos esses exemplos e não venhamos a falhar. Para evitarmos dores futuras. Nós devemos criar nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Diz Efésios 6:4. E lá em Provérbios 22:6 também diz assim: eduque a criança ou o filho no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Essa é a palavra do Senhor para nós. E a conclusão que eu trago aqui para finalizar essa mensagem, eu trago também um exemplo de um outro pai, que foi um exemplo maravilhoso, de um pai sacerdote e de um pai intercessor. Ele sempre se preocupava com o bem-estar espiritual dos seus filhos diante de Deus. Esse homem foi Jó. Irmãos, Jó era um pai que orava. Ele era um pai que clamava e oferecia sacrifícios por seus filhos. Olha o que diz lá em Jó, capítulo 1, verso 5. Era uma prática constante de Jó fazer isso aqui, olha. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. Jó mandava chamar os filhos e os purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, porque ele pensava assim: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Então ele oferecia um sacrifício a Deus, para que Deus perdoasse os seus filhos. Naquela época era oferecido um sacrifício para perdão dos pecados, para remissão dos pecados. Hoje, você pode interceder pelo seu filho, você pode encorajar o seu filho, você pode recomendar, você pode estar falando, estudando a palavra de Deus com ele, você pode estar intercedendo pelo seu filho e orando continuamente, sendo um contínuo intercessor do seu filho. Que a semelhança de Jó, nós como pais possamos ser intercessores e verdadeiros sacerdotes do nosso lar. Né? Que cada um dos pais aqui presentes possam interceder para os seus filhos, para que a nossa família realmente esteja no altar do Senhor. É isso que a gente quer. E para finalizar, que sempre estejamos de braços abertos para acolher os nossos filhos e ampará-los nos seus momentos de necessidade, de vergonha, de dor. E você ore sem cessar por seus filhos e por sua família. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Que cada filho aqui, sabe, coma, rumine essa palavra no seu coração e tome posse dessa bênção, para que você, os seus pais, você e os seus filhos possam viver uma vida no altar de Deus. A gente não precisa esperar
Jesus vir nos buscar para viver o céu. A gente pode viver o céu aqui na terra já, estando com a nossa família no altar de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos nos levantar para orarmos?